E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, no vídeo de hoje vai ser 1 Reis, capítulo 8, o translado da Arca da Aliança. Então o rei Salomão ouviu em Jerusalém os anciões, líderes, autoridades de Israel e todos os chefes das famílias israelitas, para transportarem de Sião, a cidade de Davi, a Arca da Aliança de Yahvé. Todos os homens de Israel congregaram-se junto ao rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º mês do ano, durante a festa desta época. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes tomaram a arca de Yahvé e atendo o encontro com todos os utensílios sagrados que nela ficavam e a levaram. Coube aos sacerdotes e levitas o transporte de todos os objetos sagrados. O rei Salomão e toda a comunidade israelita que se havia congregado a ele diante da arca sacrificaram tantos ovelhas e tantos bois que nem conseguiram contar. Os sacerdotes transportaram a arca da aliança de Yahvé para o Debi, seu espaço reservado no Santo dos Santos do templo, e a depositaram debaixo das grandes asas dos querubins. De fato, as estátuas dos querubins tinham suas asas abertas sobre o lugar da arca e cobriam a arca, e as varas utilizavam para o translado. Esses varais eram tão longos que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser observadas do Debi, à frente do Santo dos Santos, mas não se conseguia avistá-las de qualquer outra parte. Dentro da arca estavam exclusivamente as 2 tábuas de pedra que Moisés, quando estava no monte Horebe, tinha depositado na arca, no dia em que Yahvé estabeleceu uma aliança com os israelitas, depois de haverem sido libertos e partido do Egito. Deus se manifesta no templo, olha que maravilha. Ora, assim que os sacerdotes se retiraram do templo, do Santo dos Santos, a nuvem encheu o templo de Yahvé, de modo que os próprios sacerdotes não puderam continuar o seu serviço ritual, pois a glória do Senhor tomou por completo o templo de Yahvé. Então exclamou Salomão: Yahvé disse que habitaria numa nuvem escura. Contudo, eu desejei construir para ti um templo magnífico, uma casa para nela habitares para sempre. Discurso de Salomão ao povo. Em seguida, o rei se voltou e abençoou toda a Assembleia de Israel, e toda a multidão se mantinha de pé. E declarou: Bendito seja Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, que realizou por sua mão o que com sua boca prometera a meu pai Davi, afirmando: Desde o dia em que fiz sair meu povo de Israel do Egito, não escolhi uma cidade dentre todas as tribos de Israel para nela se construir uma casa onde estaria meu nome, mas escolhi Davi para comandar Israel, meu povo. Meu pai Davi teve em seu coração o propósito de construir uma casa para Yahvé, o nome do Senhor, Deus de Israel. Entretanto, o Senhor revelou a meu pai Davi: Planejaste edificar uma casa em homenagem ao meu nome, e fizeste bem. Todavia, não serás tu quem edificarás este templo, e sim teu filho, saído de tuas entranhas, é que construirá a casa para o meu nome. E Yahvé fez com que a sua palavra se tornasse realizada. Sucedi a meu pai Davi e tomei posse do trono de Israel, como prometera o Senhor. Edifiquei a casa para o nome de Yahvé, Deus de Israel, e nela preparei um lugar para a arca, na qual se encontra depositada a aliança que Yahvé firmou com nossos antepassados na época em que os fez sair da terra do Egito. A oração de dedicação. Logo depois, Salomão prostrou-se diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos em direção ao céu e orou: Yahvé, Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti lá nos mais altos céus, nem cá embaixo sobre toda a terra. Tu que preservas a tua aliança de amor com os teus servos,
que de todo o coração andas segundo a tua vontade. Cumpriste a teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe havia afirmado, e que disseste com tua boca, realizaste neste dia com tua mão. E agora, ó Senhor Deus de Israel, mantém o teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe fizeste ao declarar: jamais lhe faltará um descendente diante de mim, que se assente no trono de Israel, contando que teus filhos tenham total cuidado de caminhar de acordo com as minhas orientações, como tu tens procedido diante de mim. Agora, pois, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas será que Deus pode habitar, de fato, na terra com os seres humanos? Os céus, mesmo os mais longínquos, não podem circunscrever-se incomparavelmente menos esta casa que construí. Ainda assim, inclina teus ouvidos à oração e à súplica do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Yahvé, quase acabando. Senhor meu Deus, atenta para o clamor e a prece que o teu servo faz hoje na tua presença. Que teus olhos estejam observando dia e noite este templo, contemplando este lugar no qual afirmaste: meu nome estará presente lá. Ouve, portanto, o rogo que teu servo fizer, voltado na direção deste lugar. Ouve desde os mais altos céus, lugar da tua perene habitação, o clamor do teu servo e de Israel, o teu povo, sempre que orarem voltados para este lugar. Quando ouvires, conceda-lhes o teu perdão. Se alguém pecar contra teu próximo e este pronunciar sobre ele um juramento, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar neste templo, ouve então do céu e opere e julgue os teus servos. Condena o culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça a sua própria atitude maldosa, inocente, e o justo, retribuindo-lhe de acordo com a sua justiça. Quando Israel, teu povo, for vencido diante do inimigo por haver pecado contra ti, se ele se converter, louvar teu nome, orar e suplicar a ti neste tempo. Escuta no céu, perdoa o pecado de Israel, teu servo, e reconduzo-o à terra que deste a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva por terem eles pecado contra ti, se eles orarem neste lugar, louvarem o teu nome e se arrependerem de seu pecado por os teres afligido. Escuta no céu, perdoa o pecado de teu servo e do teu povo Israel. Tu lhes indicarás o caminho reto que devem seguir, e rega com chuva a terra que deste em herança a teu povo. Quando a terra sofrer a fome, a peste, a ferrugem, o mofo, o ataque dos gafanhotos peregrinos e das largatas devastadoras, ou ainda quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma palavra de oração ou prece por misericórdia for elevada a ti por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada pessoa sofrendo com suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção do templo, ouve dos altos céus o espaço da tua habitação, perdoa e age, atribui a cada um segundo o seu proceder, pois conhece o coração. És o único que conhece plenamente a intenção do coração de todos. Assim o povo te tomará com temor respeitoso durante todo o tempo em que viver sobre a terra que deste aos nossos pais desde o passado. Também quanto ao estrangeiro que não pertence à linhagem de Israel, o teu servo, e que veio de uma terra distante, por causa do teu nome, porque eis que ouvirão falar do teu magnífico nome, da tua boa e poderosa mão e do teu braço forte, quando este povo vier e orar voltado para este templo. Ouve dos céus espaço da tua habitação e atende às súplicas do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra sejam esclarecidos quanto
ao teu nome e passem a te amar e temer, como procede Israel, o teu povo, e saibam eles que este templo que edifiquei traz o teu nome. Se o teu povo sair à guerra contra seus inimigos pelo caminho que o enviar e ele orar, voltar para a cidade que escolheste e para o templo que construí em homenagem ao teu nome, escuta nos altos céus a sua prece e suas súplicas, e atende a sua causa, quando tiverem pecado contra ti, pois não há ser humano algum que não peque, e ficares irado com a atitude deles e os entregares nas mãos de teus inimigos, que os detenha e os leve como escravos para a sua terra, seja distante, seja esta distante ou próxima. Se na terra para onde fores levados cativos, reconhecerem seus erros e se converterem, e em meio à terra do seu cativeiro, se confessarem, pecamos, nos desviamos e agimos com maldade, e se buscarem a ti de todo o coração e de toda a alma na terra de seus inimigos, que os tenham levado como escravos, e orarem a ti, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para a cidade que escolheste e para o templo que edifiquei ao teu nome. Escuta dos altos céus, onde resides, a sua oração e a sua súplica, e defende a causa do seu povo. Perdoa a tua gente os pecados cometidos contra ti, e todas as revoltas e transgressões que tiverem praticado contra a tua pessoa. Faze-os encontrar graça diante de seus dominadores, de modo que recebam deles a necessária misericórdia. Porquanto são o teu povo e a tua herança, são os que fizeste sair do Egito, daquela fornalha de fundição. Conclusão da oração e bênção.